Eu escolhi ilustração porque eu gostava de imagens que contavam histórias. Não que as artes plásticas não contem histórias ou não sejam narrativas, elas são. Mesmo quando elas recusam a narrativa, elas são narrativas, né? Talvez quando elas recusem a narrativa, elas sejam mais narrativas ainda. Mas o livro, ele é a possibilidade corpórea total da narrativa para mim. Ele é um objeto narrativo. Então, para mim, fazer desenho narrativo é fazer ilustração de livro. Não tem outro jeito. É isso. E é bom que seja assim. Porque a imagem narrativa é possibilidade de pensamento através da imagem narrativa, porque a criança é um ser filosófico, poético, e a ilustração é uma maneira de ser poético e narrativo através das imagens. E eu percebi que os meninos, o nome desse livro é Meninos do Mangue, os meninos conseguem vencer a loucura ou vencer essa experiência, dificuldade de estar vivo, né? Estando em grupo. Da mesma maneira que os filhotes de peixe se agrupam por idade para vencer os predadores no mangue. Então o mangue, ao mesmo tempo que cria o palco para a ficção, eles criam o conflito, eles trazem a impossibilidade, né? A vida na impossibilidade, e eles também fazem com que a vida deles seja possível, porque é através das raízes do mangue, através dessa trama, que eles podem sobreviver. Carvoeirinhos, eu fiz mesmo depois de ter visto o filme do Carvoeiros, né? Do Marcos Prado, né? É esse o nome dele. É um filme impressionante. Fiquei impressionado com aquele livro. Já tinha feito o Mangue já falava do trabalho infantil. Mas também quando eu era criança e eu viajava pelo interior do Brasil, eu via os fornos. Né? Eu sou de Brasília. E aquela forma do forno não era tão diferente da forma que o Niemeyer tinha desenhado. Só que ela representava uma coisa, uma forma linda, maravilhosa, né? Aquelas estruturas de argila, soltando fumaça, barro e preto, cores maravilhosas. Mas representava, quer dizer, por trás disso tinha a escala de produção do ferro, Gusa, que permite que crianças acabem de fechar os fornos, porque as mãos deles são pequenas, são boas para fechar os fornos, e isso continua acontecendo no Brasil. Trabalho escravo infantil. E eu falei assim, será que eu quero fazer isso? Porque esse livro vai ficar um livro com um enfoque social. E eu falei, não, mas tem que fazer mesmo assim, tentando mostrar isso pelo viés da ficção. E aí surgiu o personagem do marimbondo, que nem humano é, então ele pode ter esse olhar estranho, ele pode achar aquilo realmente estranho. Não com um olhar preconceituoso ou não com um olhar etnocêntrico, mas com um olhar inaugural, com um olhar não humano. Né? Todos os personagens que ainda não são humanos, não comparando, né, mas a Emília, a loucura do Erasmo de Roterdã, eles não são humanos. Então eles são mais humanos que o humano, né, porque eles revelam a humanidade pelo aquilo que eles ainda nem são. Então como eles têm essa inveja do humano, eles são muito bons personagens. Os Banheiros Labirintos é um livro muito importante para mim, porque ele tem as duas leituras, a ocidental e a oriental. São dois livros, um dentro do outro. Né? A engenharia, essa arquitetura do livro, eu fiquei estudando muito. A Ellen Nakal da Companhia das Letras me ajudou nesse processo de ir e voltar para que o livro funcionasse como esse um livro contido dentro do outro. É também um momento contemporâneo, um momento absurdo, mas uma guerra
no Iraque, e o saque e o incêndio do museu e da biblioteca, do Museu de Bagdá. E a maneira como se deixa, como que tanto os soldados da coalizão quanto os milicianos locais deixam que as pessoas saqueiem obras únicas da história da humanidade. E o menino encontra esse artefato que está dentro de um tapete. O próprio livro é esse tapete dobrado 3 vezes com outro livro dentro. E quando você abre o livro, você faz o mesmo percurso que faz o Zubair. Para mim, a imagem no livro, a imagem narrativa, ela tem a ver com o percurso sempre. O percurso do olhar, o percurso do dedo. Você vê a criança passando o dedo no livro. Às vezes ela faz isso com o olho, adulto também faz. Então o livro cria essa arquitetura de papel e o diálogo entre os dois tempos, né? Um período em que há o predomínio da linguagem, em um certo repúdio à imagem, e um período milênios antes, quando a imagem era predominante, e o politeísmo também, né? Assim, engraçado como que o monoteísmo está associado mais à linguagem escrita e o politeísmo à imagem narrativa e ao feminino. Não sei se isso é uma questão de gênero, mas o feminino prevalece muito mais. Parece que o feminino se comunicou mais com a imagem. Não sei porquê. Talvez pela relação com o todo, né? Talvez o feminino busque mais o todo. Não sei se isso é uma questão de gênero. Me pergunto. Eu digo normalmente que a minha ilustração, ela é uma coisa que está no entre, né? Tem dentro, tem fora, ela está nesse estado de possibilidade que é o entre, o não estado, o não texto, o estado da possibilidade do movimento que ainda não, né? O momento antes de se movimentar, o momento em que você hesita, o tempo todo esse estado da escolha é o estado que movimenta o artista. É na hora que ele escolhe, não, eu vou fazer um livro preto e branco. E vai ter verde também. E não vai ser com desenho, vai ser com fotografia. Todas essas escolhas são muito difíceis, mas em determinado momento é subjetivo, você diz, não, é isso. Por quê? Não sei, é isso, vamos embora. Não tem tempo do hesitar. Acho que não importa se é fotografia ou se é desenho, se houver esse estado do entre, né? É um livro todo em diálogo, ela quebra o espelho, ele responde, tal, ela fala, ele responde, ela fala, ele responde. Não tem nada que seja descrição, né? A bailarina, eu, macaco, não. O tempo todo é conversa, é conversa, é conversa, é uma falta de tempo, mas ao mesmo tempo o tempo todo do mundo. E eu pensei nesse livro também uma coisa que tem muito no teatro, quando eu faço teatro, eu já dirigi algumas peças, que eu falo assim, aí eu acho que a gente só consegue chegar a um ponto de conversa, de ficção, na hora em que o leitor está lendo, mas é para os personagens como se o leitor não estivesse aí. Né? Como se eles estivessem sendo espionados pelo leitor, quase como se o leitor não estivesse aqui, quase como se o leitor desaparecesse. Então eu também procuro na ilustração fazer o que eu procuro fazer no teatro, que é fazer com que a pessoa mais importante, o protagonista da leitura, não é o personagem principal, é o leitor. Mas eu acho que por uma estranha coincidência, o momento em que o leitor desaparece é o momento em que o leitor está mais integrado. Né? É o momento em que o livro conquista o leitor. O Selvagem nasceu de uma foto que eu vi. É um livro sobre trajetória, sobre caminho, sobre o caminho do olho. Quando a criança olha, quando o adulto olha o livro, ele persegue coisas com o olho. Então é um livro sobre isso, eu acho, mais do que um livro sobre
É um livro sobre quem o leitor quiser, né? Mas eu, quando faço o livro, eu não penso em metáforas, em simbologias. Eu penso no percurso. Aqui, esse livro, ele é um livro sobre estar sendo perseguido, para mim. Para mim, né? Cada leitor vai ler como quiser. Mas a minha maneira de fazer esse caminho era fazer com que as coisas viessem muito na frente, fossem muito lá atrás, atravessassem, entendeu? Um pouco como aquele olhar do tigre na foto me pedindo para tirá-lo daí. Aquele tigre que me pedia não é o tigre que está lá, né? É uma reprodução daquele tigre. Até que ponto aquele tigre deixa de ser aquele tigre para ser um tigre do papel, né? Então eu acho que é um livro sobre perseguir, ser perseguido, né? E a esse nome selvagem, num livro sem palavras, o título é como o título da obra de arte, do quadro. Você bota o título selvagem e isso te encaminha para um determinado olhar. É uma única palavra, selvagem, né? O que é ser selvagem? Quem é selvagem? Que estado é esse que te tira do seu lugar? Que estado é esse que alguém de fora faz alguém de fora supor que por você não estar no mesmo ambiente que ele, você é um selvagem, né? Então é um pouco um título, é sempre uma pergunta, né? Esse livro é sobre isso? Você é selvagem, né?